Fachada do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais, vista interna do plenário vazio. E já estamos de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal No canto Federal. direito inferior da tela, há uma janela com a intérprete de Libras. O início dos trabalhos da sessão plenária dessa quarta-feira, com destaque para a questão da lei de improbidade administrativa, presença dos ministros e, claro, também do Procurador-Geral da República, que já está entrando nesse momento para o início da sessão plenária da tarde de hoje. Na verdade, o procurador Paulo Gonet Branco está como Ministério Público na tarde de hoje. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Ministro Luiz Fux, presidente do STF, senta-se ao centro da mesa em formato da letra U invertida. Nossa decana, ministra Carmen Lúcia, nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Ao fundo, a parede de mármore clara, com um brasão dourado ao centro e um crucifixo à direita. A bandeira do Brasil está à esquerda. Vai estar no vídeo já, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça. Queria saudar também, hoje, representando a Vice-Procuradoria-Geral, o doutor Paulo Gonet Branco. Então, vamos ter uma tarde exitosa, temos 2 julgamentos importantes, vamos ver se terminamos, nesse primeiro tempo, o julgamento da improbidade, para iniciarmos o segundo tema, que é de suma importância na compartilhamento de dados, etc. Então, eu passo a palavra à secretária da sessão, que fará a leitura da ata da sessão anterior, na abertura dessa 25ª sessão ordinária. Ata da 24ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 25 A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé, à direita do ministro Luiz Fux. Ela tem pele clara, cabelos longos, castanhos, alourados nas pontas, lisos, abaixo dos ombros, veste a toga preta de mangas largas, sobre um vestido vermelho. Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Abriu-se a sessão às 14h33, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata da sessão anterior. Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, me pediu, no momento da abertura da sessão, que pudesse ter a palavra, e eu passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência. O ministro Alexandre de Moraes está sentado à direita. Lúcia, ministros, professor Paulo Gonet. Ele tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta por cima do terno grafite, camisa branca, gravata vermelha. Presidente, na sessão passada, nós terminamos discutindo uma questão relevantíssima trazida pelo eminente ministro Dias Toffoli em relação ao parágrafo 20 do artigo 17, incluído na Lei 8.429 pela Lei 14.230. E no meu voto eu declarei a inconstitucionalidade do artigo. O artigo, só para recordarmos, prevê que a assessoria jurídica que emitir o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso esse venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Nós discutimos essa questão, o eminente ministro Dias Toffoli recordou que várias procuradorias têm uma previsão legal em que o agente público, inclusive também a Advocacia Geral da União, o agente público pode solicitar que a Advocacia Geral da União ou a Procuradoria o defenda, há uma análise por parte, geralmente, do Conselho das Procuradorias, e que isso pode ou não ser autorizado. E a preocupação de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, que foi compartilhada por todos, de que a simples declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 20 pudesse trazer a ideia de que estaria proibida essa possibilidade. Então, acho que é importante incluirmos que é inconstitucional a obrigatoriedade, o que não impede que a administração pública, mediante lei, e a lei, a previsão legal,
possa e fica autorizada a representar judicialmente o agente público quando entender que seja o caso dessa representação. Então, acho que é importante fazer esse destaque para evitar realmente uma mensagem de que o agente público jamais poderá ser defendido pela advocacia pública. Acho que essa foi a ideia trazida pelo eminente ministro Dias Toffoli. Eu estou incorporando no meu voto, presidente. Pois não, ministro Dias Toffoli, pede a palavra. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eminente relator do feito em andamento, ministro Alexandre de Moraes, senhoras e senhores advogados, estudantes que nos acompanham, servidoras, servidores e imprensa. Eu acho que o ministro Dias Toffoli senta-se também ao lado direito da mesa em formato da letra U invertida. Poderíamos incorporar, é o segundo item, né? O primeiro item haverá divergência, já sabemos. O ministro Toffoli veste a toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata roxa. Não está obrigada. Seria o terceiro, né? Que o primeiro é a legitimidade e o segundo, o acordo de não percepção. Ministro Alexandre de Moraes. O ministro Toffoli tem pele clara, cabelos, bigode e barba grisalhos. Eu sugerir que a administração pública fica autorizada, né, poderíamos acrescentar que a administração pública não está obrigada, vírgula, mas está autorizada, e aí... nos termos da legislação pertinente. De cada ente federativo, exato. De cada ente federativo. De cada ente federativo. Senhor presidente. Pois não. Boa tarde, ministro. na pessoa de Vossa Excelência. Ministro Nunes Marques, à ponta da mesa à esquerda. Senhor vice-procurador eleitoral e todas as pessoas presentes, eu também adiro, nesse capítulo, a proposta trazida pelo eminente ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, se me permite, com as minhas saudações... Ministro André Mendonça, à ponta da mesa à direita. Essa tese reformulada em consenso entre os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e penso que o próprio ministro Gilmar, de alguma maneira. Senhor presidente, também peço licença a Vossa Excelência. Ministro Fachin, à esquerda. Para, como já houver acompanhado o ministro Alexandre, também permaneço acompanhando com esse reajuste que incorpora a sugestão trazida em parte pelo ministro Dias Toffoli. Perdão, ministro Fachin. Presidente. Pois não, ministro Luiz Roberto Barroso. Só para dizer... O ministro Barroso fala por videoconferência. Mas só para dizer que eu considero materialmente essa solução adequada também. O meu ponto de vista era que uma lei federal não poderia impor essa obrigação aos estados. E, portanto, o meu problema com esse dispositivo era formal e parcial, porque eu acho que a União poderia impor para si própria, tal como, aliás, está propondo o ministro Alexandre na linha do ministro Toffoli. Mas eu vislumbrei uma inconstitucionalidade formal, no que diz respeito aos estados, por entender que uma lei federal não poderia impor essa obrigação administrativa às procuradorias dos estados. Embora, concordando com o que disse o ministro Toffoli e o ministro Alexandre, eu acho que, em muitos casos, será próprio e até conveniente que a Procuradoria atue em defesa do administrador que pautou a sua conduta em manifestação da Procuradoria. Portanto, a minha única divergência é formal. Não prevalecendo a minha impugnação quanto à inconstitucionalidade formal, eu adiro à tese material agora proposta pelo ministro Alexandre. Presidente, se permite, até conciliando o posicionamento do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a ideia é realmente colocar nos termos da legislação pertinente de cada estado. Então, obviamente, se a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro ministro Alexandre de Moraes, dessa análise é possível. Se não tiver, não será possível. Exatamente. Então, estamos de acordo, ministro Alexandre. Exatamente esse é o meu ponto de vista. Na conclusão, efetivamente, essa vai ser a solução, digamos assim, que já se formou, inclusive... Ministro Luiz Fux tem pele clara, cabelos grisalhos, volumosos, usa toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata verde. Eu, então, continuo acompanhando o ministro Alexandre. Ministra Rosa Weber, à esquerda. Então, eu vou colher o voto. Então, eu, no ponto, acompanho também o ministro relator, ministro Dias Toffoli, do consenso formalizado, quanto a esse ponto, e continuo divergindo em relação ao ponto anterior
Da que é a legitimidade. questão da possibilidade ou não do ente da administração, ao acionar, ir além do ressarcimento dos danos. Eu mantenho a posição de que ao Ministério Público é dada a competência para impor as consequências legais de sanções políticas administrativas. Mas, quando é o próprio ente que sofreu o dano, a ele compete única e exclusivamente o ressarcimento do respectivo dano. Se acaso o Ministério Público não tenha feito nada, ele não poderá perquirir pela consequência política. Então, eu mantenho esse ponto, a divergência, e, no mais, acompanho o relator. Dizer, então, é uma divergência parcial com o relator. As fazendas só teriam legitimidade para as ações de ressarcimento. Sim. Então, ministra, passo a palavra agora, nossa ministra da Economia, ministra Carmen Lúcia. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, que Ministra Carmen Lúcia, à esquerda. Ministro relator Alexandre de Moraes, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, senhor vice-procurador-geral da República, senhores advogados. Ministra Carmen Lúcia tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, curtos, acima dos ombros. Veste a toga preta por cima do blazer preto, blusa branca. Facilita-me muito a circunstância de um ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, já ter um pouco esmiuçado o que estamos a debater nessas duas ações nas sessões anteriores. Basicamente, 3 pontos em relação à Lei 14.230. Basicamente, a questão da legitimidade para a ação de improbidade administrativa, que foi restringida e que aqui, no voto do ministro relator, estaria sendo declarada de incompatibilidade, porque a probidade ou a moralidade é princípio da administração pública, logo, a defesa dela com instrumento específico também seria o acordo de não persecução civil, que também é o segundo ponto, e, finalmente, a obrigatoriedade do pareceirista ter de fazer a defesa, que agora estamos, então, pelo menos os que votaram até aqui, se afirmando no sentido de que é possível, desde que haja legislação de cada qual dos entes, mas não é obrigatório. E, neste sentido, senhor presidente, eu também estou acompanhando o ministro relator, o voto do ministro relator. Como disse, a probidade administrativa vem, no caso brasileiro, é uma palavra repetida desde a Carta de 1824. Até, curiosamente, hoje me lembrava, por uma outra análise, que na Carta Imperial está, no artigo 75, que a idade de 25 anos, probidade e decente subsistência são as qualidades necessárias para ser membros do Conselho de Governo. Ou seja, a probidade, esta palavra, está presente como obrigação dos agentes públicos, no caso dos agentes políticos, desde a primeira Constituição. Todas as constituições, as republicanas, centraram sempre que era crime de responsabilidade do presidente da República atentar contra a probidade, como hoje ainda está no artigo 85. Ou seja, a obrigação de probidade é que levou uma lei que, como o ministro Dias Toffoli, no seu voto na sessão passada, começava por dizer, gerou um rótulo, um apelido muito ruim, realmente. A ação de improbidade, o que gera, por exemplo, no caso de prefeitos, me lembro bem que algumas procuradorias de justiça, Ministério Público Estadual, tinham dos órgãos responsáveis com a atribuição de fazer a investigação prévia, tinha uma placa, Ministério Público da Improbidade. E todo prefeito que entrava, que era chamado, às vezes para esclarecer, para explicar, aquilo era fotografado e aparecia nos jornais, o prefeito foi chamado por um caso de improbidade. Vários casos, quando eu advogava ainda, eu me lembro bem como isso incomodava o prefeito ter de entrar. Em alguns casos, por exemplo, em Minas Gerais, tiveram que tirar a placa, porque é a imagem. Nós vivemos num tempo em que a imagem fala muito também. Este apelido é horrível mesmo para quem apenas, às vezes, entrou para esclarecer, e como é a pendência, realmente, de ações que foram indevidas, o ministro Gilmar citou também na sessão passada, o que representa o excesso, a exorbitância na vida de uma pessoa. Não tenho nenhuma dúvida quanto aos excessos, acho que eles têm que ser devidamente punidos, o que não retira em nada, acho que estamos todos de acordo em que
todo cidadão tem direito ao governo honesto e a agir com probidade. Portanto, é obrigação e dever de todo servidor público. Aliás, eu acho que é de todo mundo em relação ao outro. Você me concede uma Por favor. intervenção? Por favor. Não, é só para lembrar que, na verdade... Ministro Gilmar Mendes, à esquerda. Já o voto do ministro Cássio, depois agora o voto do ministro... STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Se discutia na AGU, que era a ideia, muitas vezes, de se poder entrar com uma ação de ressarcimento, eventualmente, se supõe eventuais atos culposos. Mas a escolha da ação de improbidade, notoriamente, tem e tinha um propósito político. Sobretudo porque... Em alguns casos, ministro, que são esses que Vossa Excelência, a sessão passada até anotou, como no caso do PROER, que é algo escandaloso e realmente grave. Mas o que eu acho é que, e por isso estou acompanhando o ministro relator, é que não são todos os casos, não é o propósito da lei, eventuais excessos e erros nós temos é que punir sem alterar a possibilidade de um sistema normativo no qual a probidade, a obrigatoriedade, o princípio é da moralidade e se dotou no sistema de um instrumento que precisa de ser levado com seriedade por todo mundo, pelo Estado, pelo município, pela União, pelo Ministério Público. Então, é verdade, vocês têm razão. A maior dificuldade, todavia, e eu posso trazer documento, depois eu falo sobre isso quando tiver a oportunidade do meu voto, é de punir alguém que abusou nessa seara. Normalmente... Nós, inclusive, já andamos, ministro, porque também tinha dificuldade nos casos em que se entrava com uma ação de responsabilidade contra um servidor e não havia ação de regresso, nós julgamos aqui que o regresso não era optativo. Então, nós precisamos de caminhar no sentido desse aperfeiçoamento, na minha compreensão. Avançamos até mesmo na aprovação de uma lei de abuso de autoridade. Mas, de qualquer forma, todos esses fatos normalmente acabam prescritos. Eu posso falar de episódios que vivi na AGU, em que se fazia a representação e podem vasculhar aí no Google, como dizem os mais jovens, né, presidente, e tentar localizar um caso em que tenha havido esse abuso e depois que tenha havido essa punição. Normalmente é extremamente difícil. Claro que já avançamos, hoje temos o CNMP e tal, mas esse é um quadro bastante confuso. E em cada estado, nós vamos ter um personagem como esse que eu já referi aqui, o famoso Luiz Francisco. Em cada estado, lá em São Paulo, acho que em algum momento o ministro Alexandre destacava-se uma figura de nome Blatt ou coisa do tipo, e tal, que operam e atuam com grande desenvoltura e ganham uma grande projeção. E a gente não pode esquecer, recentemente, agora não é nem na esfera da ação de improbidade, mas na própria esfera criminal, nós tivemos aquele episódio da carne fraca, que é um caso que enche a gente de vergonha, envolvendo Polícia Federal, envolvendo procuradores da República e envolvendo a Justiça Federal do interior do Paraná. Eu não sei nem o que água e que erva esse pessoal lá no Paraná, o ministro Fachin, de vez em quando, anda bebendo e fumando, porque esse pessoal fez um estrago danado. Certamente é diverso no Mato Grosso. Ministro Fachin. Muito estranha. Novamente, ministro Gilmar Mendes. Tinha papelão, que tinha papelão na carne do Brasil. E provocou um dos maiores prejuízos de que se tem notícia. Que no Brasil se fazia carne com papelão. É uma coisa, assim, chocante. Quer dizer, e tudo fica na mesma. Quer dizer, é um caso até de fazer treinamento. O que se faz com um caso desse? Um juiz que defere uma medida dessa, que urbi et orbi,
país inserido num contexto internacional de concorrência exposto a isso. Me lembro que o ministro Blair falou de prejuízo de mais de 30 bilhões, muito provavelmente muito mais. Esta operação atuaram 1.000 e tantos agentes da Polícia Federal. Uma coisa assim, de fato, para depois se verificar que era uma questão pontual de embalagens irregulares num frigorífico local. Mas deu-se uma dimensão nacional a isso. Depois não se fala mais. Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 7042 e 7043. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. O comércio internacional e os episódios de corrupção, ministra Carmen, sabe, por exemplo, da cautela. O ministro Gilmar tem pele clara, cabelos grisalhos, assim como as sobrancelhas. É calvo na parte superior, usa óculos de armação escura, quadrada e grande. Os negócios internacionais. Veste a toga preta por cima do terno grafite, camisa branca, gravata azul clara. Perpetrada pela Volkswagen. E se tinha toda a cautela. Aqui não se fez um grande escândalo em cima de um fato mentiroso. Mentiroso em si mesmo. Usaram 1.000 e tantos agentes. Muito provavelmente, a operação custou muito mais do que os eventuais prejuízos que se pretendia reparar. Então, há muita coisa para se discutir nessa temática e é preciso ter todos os cuidados. Depois ainda vou voltar, ministra Rosa, ao caso do PROE. Pois não. Eu concordo, ministro Gilmar, que é grave, é sério, como é sério também, e também ficam esquecidos os casos de corrupção, de malversação de recursos públicos, de mau uso. Ministra Carmen Lúcia. Vossa Excelência tem toda a razão. É preciso que tudo seja realmente revisto e cada vez mais os sistemas se aperfeiçoem. Mas isto não significa que, por erro de um juiz ou de um promotor, nós tenhamos que cercear nenhum instrumento, menos ainda as instituições. Acho que devemos fortalecê-la. Eu, de todo jeito, mantenho, senhor Ministra Carmen, permite? Por favor. Eu salientei no meu voto... Ministro Alexandre de Moraes. Todos esses problemas são problemas gravíssimos, mas, na verdade, quem acaba determinando é um magistrado, é um juiz. Então, na verdade, não é a questão da legitimidade. O que é importante, e a lei o fez, eu também salientei no meu voto, a lei prevê agora a possibilidade do juiz encerrar imediatamente uma ação temerária por ausência de justa causa, prevê procedimentos mais rápidos, recursais. Então, é importante para evitar esses abusos que o judiciário fique sempre atento e que haja depois a repercussão por aquele que abusou. Portanto, eu mantenho... Mantenho, senhor presidente, que, primeiro, sendo o princípio da moralidade um princípio da administração pública, que é o texto do artigo 37, administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da publicidade e da moralidade, portanto, ele precisa de dispor desses instrumentos. Como dizia Rui Barbosa, a Constituição não dá com a mão direita para tirar com a esquerda. Ela deu o princípio e a obrigatoriedade de cumprir e cogitou-se, portanto, da ação assim chamada de improbidade. Por isso, eu acho que os eventuais excessos têm de ser investigados, punidos, incluídos os do Judiciário, do Ministério Público, dos entes da Advocacia Pública, que são muito menores do que o que se tem em termos de atuação comum e que o acerto nunca é... STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Vota a ministra Carmen Lúcia. O acordo de todos os entes, o acordo de não persecução cível e, na ausência de obrigatoriedade, menos ainda, tratada por uma lei nacional que interfira nesta organização da advocacia pública de suas atribuições, portanto, na linha exatamente do que acaba de esclarecer, sem alterar, como acaba de afirmar a ministra Rosa Weber, o ministro relator. E é como voto, senhor presidente.
Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Um voto a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes. Ministro Ricardo Lewandowski senta-se à direita. Eu já havia manifestado Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior. Concordo integralmente com o que Sua Excelência assentou em suas Usa conclusões. toga preta por cima do terno grafite, camisa branca, gravata azul. Eu me convenci de que Sua Excelência trazia alguns argumentos muito importantes, interessantes para a reflexão. Um deles foi incorporado agora pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, permitindo que os entes públicos, nos 3 níveis político-administrativos, se entenderem correto, adequado, possam defender, enfim, aquele que se coloca no polo passivo de uma ação de improbidade administrativa. Depois da intervenção do ministro Barroso e do esclarecimento do ministro relator, Alexandre de Moraes, ficou claro que, evidentemente, a lei federal não pode impor essa obrigação aos agentes públicos, ou, enfim, aos entes administrativos, nos distintos níveis da nossa federação, mas o acréscimo que foi feito pelo relator, ou esclarecimento, no sentido de que isso será feito em conformidade com a legislação local pertinente. Portanto, esse assunto está devidamente esclarecido e o eminente relator incorporou de modo satisfatório, como diz o próprio ministro Toffoli, essa proposta que lhe foi, então, apresentada. A segunda questão, que me parece um pouco mais delicada e que, num primeiro momento, eu, enfim, até me mostrei simpático relativamente à proposta do ministro Toffoli, é no sentido de que a legitimidade privativa do Ministério Público para o ajuizamento de ações de improbidade não afasta a legitimidade dos entes públicos para deflagrarem ações civis de ressarcimento ao erário. Estou lendo aqui o que o ministro Dias Toffoli propôs. Eu estou de acordo com isso, e acho que o ministro Alexandre de Moraes também acabou consignando isso em seu voto. Eu tinha... Não? Não, o ministro Alexandre, no ponto, entende que o ente, ao entrar com o pedido... Ministro Dias Toffoli. Ele também pode pedir os consectários... Sim, eu ia complementar isso. Quer dizer, desculpe, eu entendi que o ministro Alexandre de Moraes, tal como fez o ministro Dias Toffoli, nessa parte que ele nos forneceu relativamente à sugestão, acho que estão concordes. Quer dizer, a competência privativa ou a legitimidade privativa do Ministério Público não afasta a legitimidade dos entes, dos demais entes administrativos. Acho que aí não há discordância. A discordância do ministro Dias Toffoli, salvo melhor juízo, é no sentido de que esses entes públicos não poderiam ir além do ressarcimento, não poderiam impor ou pedir a imposição dos demais consectários legais, não é? A perda da função pública, a proibição de contratação com a administração, etc. Esse aspecto não foi incorporado pelo ministro Alexandre. Eu, refletindo sobre essa questão e lendo agora a lei de improbidade, eu, com a devida vênia do ministro Dias Toffoli, tendo a apoiar ou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes também nesse aspecto. Por quê? E Sua Excelência agora iniciou um argumento neste sentido para defender esse ponto de vista. Diz o artigo 12 da Lei de Improbidade o seguinte: independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial ser efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativa previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Quem é que vai examinar esse aspecto? Quem é que vai impor essas demais sanções? É o magistrado, tendo em conta a gravidade do fato, como disse agora, salvo melhor juízo, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Portanto, se nós estivermos aqui reconhecendo
a legitimidade concorrente dos entes da administração pública, nos 3 níveis político-administrativos da federação, eu entendo que essa questão da aplicação das demais sanções refoge ao desejo ou à vontade daquele que dá início, que é juízo à ação de improbidade. Vossa Excelência está tocando no ponto, quer dizer, se a parte tem legitimidade para a propor-ação, os consectários da propositura da ação... Quem vai decidir é o juiz. Do magistrado. Exatamente. É isso. Então, nesse aspecto, então, que eu me permito, com a devida vênia, não acompanhar o ministro Dias Toffoli, nós estaríamos fazendo um distinguishing, quase que legislando em matéria processual. Uma vez ajuizada a ação, quer dizer, o ente administrativo lesado ele vai pedir o ressarcimento aos cofres públicos e os demais consectários da sentença são decididos pelo juiz. Não é possível, a meu ver, na inicial já alguém pedir, olha, não quero tal consequência ou aquela outra consequência. Então, nesse aspecto, eu vou, então, acompanhar integralmente o que consignou em seu voto o ministro Alexandre de Moraes. Bueno. Quer dizer, a preocupação da Vossa Excelência, né, ministro Toffoli, é que, na nova administração, haja uma propositura de uma ministro Luiz Fux. Para inviabilizar politicamente o novelo. Que quando estamos em Brasília, nós pensamos na esfera federal, mas são mais de 5.500 municípios e sabemos o que isso implica. Inclusive, o que isso implica em que um sucessor de um prefeito, apoiado por esse prefeito, deixe de pedir o ressarcimento por conta de ter os consectários. E diga ao seu procurador municipal, não o faça. E o faria se fosse único exclusivamente para pedir o ressarcimento. É uma moeda de 2 lados. Eu acho que o ministro Rodolfo tem razão. Mas, enfim, a dota maioria se forma. Eu penso no consequencialismo dessa decisão na esfera nacional e em todos os municípios. Muitos prefeitos proíbem as suas procuradorias. Na AGU é outra coisa. Todos nós aqui, o ministro Gilmar passou, eu passei, o ministro André Mendonça passou. Ninguém aqui atua na AGU obedecido por um presidente da República. Nós sabemos disso. Assim como em estados de grandeza, como foi a Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais, também nunca atua. Porque se o governante dá uma ordem, a pessoa sai, pede demissão. A maioria dos estados hoje, o Procurador-Geral de Estado, os municípios não, mas é da carreira. É da carreira. Portanto, ninguém se... Em 90% dos municípios do Brasil não existe a carreira de procurador. São cargos ministro Dias Toffoli. Aí, se o prefeito fala, não faça isso porque é o meu sucessor, não faz. Agora, se fosse só o ressarcimento, o faria. Então, é nesse contexto que eu penso o consequencialismo não é na esfera federal. Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 7042 e 7043. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. A verdade factual como objeto e objetivo da sua defesa. Não estou falando da imprensa das fake news, mas da imprensa séria. Agora, isso nos municípios nós sabemos, que são dominados pelas elites locais. E eu estou falando do município com 5.000 habitantes até um município, de um município médio, que não tem procuradoria de carreira. Tem município com 400.000 habitantes que não tem... E aí o prefeito dá a ordem, a pessoa não é de carreira, ela tem que obedecer à ordem. Seja a ordem para caçar o adversário, seja a ordem para absolver o sucessor. Como norma e procedendo, o Código tem uma regra de que cabe ao juiz verificar se as partes estão se valendo do processo para fins simulados, para abuso, porque o direito de ação realmente é um direito do qual você pode abusar, realmente. Não é um direito que a pessoa crê que tem razão, mas pode ser abusado do direito de agir. O abuso do direito de demandar pode ter uma tese magnífica do professor mineiro, José Olímpio de Castro Filho. Exatamente. Então, eu acho foi que Procurador-Geral do Estado. Com essa nossa propensão, que ainda não acabou o julgamento, caberá ao juiz ter essa cautela necessária para evitar que
a propositura da ação seja resultado de uma retaliação. Como voto, ministro Gilmar Mendes? Presidente, essas questões todas são bastante relevantes e acho que a lei em si mesma, ela já fez progressos em trazer algum tipo de revisão, por exemplo, no que diz respeito a não aceitar a chamada improbidade culposa. Sem dúvida nenhuma, é um passo significativo, porque nós tínhamos esse uso e esse abuso, não é? Entrava-se com ação de improbidade, às vezes, para apontar a necessidade de ressarcimento. Também o debate aqui, a mim me parece... Ministro Gilmar Mendes. STF julga a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Ações. Eu vou me lembrar de um episódio que nós julgamos aqui e que fizemos também escolhas a partir até de critérios estatísticos ou de equilíbrios, ministro Alexandre. Foi o caso da delação a ser feita perante o Ministério Público ou a ser feita perante a polícia. Se discutiu, inclusive, a constitucionalidade. Bom, não preciso esmerilhar esse tema para saber o que se fez com essa delação, que era, muitas vezes, recusada no âmbito do Ministério Público e que era aberta no âmbito da polícia. Aqui, nós temos, de fato, essa situação e o legislador, a meu ver, deu atenção à constatação de que o perfil sancionatório da lei de improbidade impõe arcabouço material e processual compatível com a gravidade das consequências impostas àqueles que violam os seus preceitos. Conforme fiz ver no julgamento do ARI 843989, a posição sistêmica dos atos de improbidade administrativa causavam, e em alguma medida ainda causam, certa perplexidade, sobretudo quando consideradas as consequências jurídicas atribuídas a essas condutas. Com efeito, as sanções reservadas aos atos de improbidade são graves e, em grande parte, equiparadas àquelas atreladas à prática de crime comum, conforme evidenciado pelo próprio artigo 15 da Constituição, que, em seu inciso 3, atribui à condenação criminal transitada em julgado a mesma consequência, no tocante aos direitos políticos, daquela atribuída às condutas ímprobas. Essa penalidade de suspensão dos direitos políticos também está presente no sistema de responsabilidade política administrativa de agentes políticos, os denominados crimes de responsabilidade. Basta observar que o presidente da República, se condenado pelo Senado em processo de impeachment, pode ser inabilitado para o exercício da função pública pelo prazo de 8 anos, artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Também os ministros de Estado, os ministros do Supremo e o Procurador-Geral estão sujeitos à inabilitação para o exercício de qualquer função pública em virtude da prática de crime de responsabilidade, por força do artigo 2º da Lei 1079 de 1950. No que concerne à sanção de perda do cargo ou função pública, novamente os sistemas penal de improbidade administrativa e de crimes de responsabilidade mostram-se coincidentes. Todos prevêem a possibilidade de condenação do imputado a essa drástica penalidade. Salientei essa superposição de regimes de responsabilidade em voto proferido na reclamação 2138, dizendo o seguinte: lembrou-se também que muitos dos ilícitos descritos na lei de improbidade configuram igualmente ilícitos penais que podem dar ensejo à perda do cargo ou da função pública como efeito da condenação, como fica evidenciado pelo simples confronto entre o elenco de atos de improbidade, constante do artigo 9º da Lei 8429, com os delitos contra a administração. Tal coincidência
Afirmou-se evidenciaria a possibilidade de incongruência entre as decisões na esfera criminal e na assim chamada ação civil, com sérias consequências para todo o sistema jurídico. Tanto é que nós temos tido casos no próprio tribunal de ações penais em que as pessoas foram absolvidas e que elas pedem, então, que esse entendimento se aplique à própria ação de improbidade. Na época, eu dizia, decorridos mais de 5 anos da publicação do referido estudo, podemos verificar hoje que as reflexões ali colocadas jamais poderiam ser consideradas meras especulações abstratas. Multiplicam-se as ações de improbidades ajuizadas em primeira instância, com o propósito de afastar de suas funções autoridades que gozam de prerrogativa constitucional de foro. E aí eu dizia, hoje tenho a firme convicção de que os atos de improbidade descritos na Lei 8.429, nesses casos, constituem autênticos crimes de responsabilidade, e acho que essa é uma questão que vamos ter que rediscutir no futuro. Essa constatação da gravidade do regime sancionatório dos atos de improbidade administrativa estimulou, ao longo das últimas décadas, o aperfeiçoamento pelas vias jurisprudencial e legislativa da estrutura processual do regime de improbidade administrativa. Nesse sentido, a Lei 14.220, de 2001, afirmou o caráter sancionatório da norma, apartando-a definitivamente das ações civis, tanto em relação à principiologia quanto no que concerne à finalidade dos institutos. É nesse contexto que deve ser apreciada a opção legislativa de imputar ao Ministério Público a legitimação exclusiva para a propositura das ações de improbidade administrativa, em detrimento da legitimidade concorrente disjuntiva com pessoas jurídicas interessadas na recomposição do dano ao erário, desenho que caracterizava o modelo anterior, veiculado Em na pauta, redação julgamento original conjunto das da Lei ADIs 8.429. 7042 e 7043. Segundo a ótica empreendida... STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Legitimidade exclusiva ao Ministério Público para ajuizar ações de improbidade. A adequada solução da questão constitucional controvertida impõe preliminarmente que se verifique a pertinência ao caso do artigo 129, parágrafo 1º da Constituição, cuja redação é a seguinte: a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na Constituição e na lei, o que passa pelo devido enquadramento do dispositivo no contexto das garantias institucionais do Ministério Público. Já tive a oportunidade, presidente, de pontuar em obra doutrinária que as garantias institucionais desempenham função de proteção de bens jurídicos indispensáveis à preservação de certos valores tidos como essenciais. Cito a construção de Carl Schmitt sobre esse assunto e digo, nessa linha, citando Paulo Bonavides, a garantia institucional visa, em primeiro lugar, assegurar a permanência da instituição, preservando invariavelmente o mínimo de substantividade ou essencialidade, a saber, aquele cerne que não deve ser atingido nem violado, porquanto, se tal ocorresse, implicaria já o perecimento do ente protegido. Se essas garantias se ordenam a resguardar certos institutos jurídicos, não chegam a esmiuçar todos os elementos deles, tarefa a cargo do legislador, a quem se haverá de reconhecer liberdade de conformação. Eu cito, então, nessa linha também Alex e digo o seguinte: com todas as vênias, os que partilham compreensão em sentido contrário, é seguro afirmar que a Constituição Federal não contém decisão prévia alguma quanto à legitimação ativa de causa nas ações de improbidade administrativa. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, regra matriz do regime jurídico do combate à improbidade administrativa, não obrigou o Congresso Nacional a adotar regime de legitimação exclusiva e nem de legitimação concorrente. Quando assim o quis, a Constituição conformou o âmbito
facultado à legislação ordinária, como testemunha o exemplo do parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. O que a Constituição ordena aqui é que não se repita no âmbito estadual o modelo de legitimação exclusiva do Ministério Público que tão fortemente marcava o regime político pretérito. Pois bem, por meio do artigo 129, a Constituição demarcou funções institucionais do Ministério Público. Cuida aquele rol de um conteúdo subtraído à ação do Congresso Nacional. Nessa senda, o caráter privativo da titularidade da ação penal pública veio expresso no artigo 129, inciso 1º da Constituição, do que não pode se afastar o legislador ordinário. Uma lei que eventualmente conferisse a associações de classe uma legitimidade concorrente, seja conjunta ou disjuntiva, em relação ao Ministério Público, seria flagrantemente inconstitucional. Já no que concerne à promoção da ação civil pública para a proteção do patrimônio público, dentre outros, o inciso 3º do mesmo artigo 129 não preleciona nota alguma de exclusividade e privatividade. Para tais situações, o parágrafo 1º do artigo 129 da Constituição reforça a discricionalidade estrutural e epistêmica do Congresso Nacional para tratar sobre a matéria. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Assim, independentemente de se conceber a ação de improbidade administrativa como eminentemente sancionatória ou como ação civil, o resultado, ao meu ver, é indiferente. O sentido de ações civis adotado pelo parágrafo 1º do artigo 129 da Constituição, a meu ver, confere ao Congresso a possibilidade de aprovar lei ordinária com apenas um legitimado ativo para propor ação de improbidade, bem como a faculdade de estatuir rol de legitimados concorrentes. No caso vertente, a pergunta a ser respondida nestes autos, quando corretamente formulada, é se o modelo instituído pela Lei 14.230, de 2021, no tocante à legitimação da ação de improbidade, é comportado nas possibilidades textuais do artigo 129, parágrafo 1º da Constituição Federal. Com as vênias de praxe, presidente, assevero que é simplesmente insustentável afirmar que haja um único modelo que atenda ao preceito constitucional em comento. Múltiplas são as possibilidades de desenho institucional aptas a instrumentalizar adequadamente os valores constitucionais que se pretende tutelar ou promover. Ao preconizar que a legitimidade do Ministério Público não impede a de terceiros, segundo o disposto nesta Constituição e na lei, o Constituinte pretendeu justamente autorizar, mas não determinar que o legislador componha a legitimidade concorrente para a ação de improbidade. Convém salientar que essa conformação mostra-se coerente com o direcionamento que o legislador pretendeu conferir às ações de improbidade, pela Lei 14.230, enfatizando seu perfil sancionatório e pessoal, como denota o artigo 17d da Lei de Improbidade. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle da legalidade de políticas públicas para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Se a cisão dos regimes é inequívoca, e isso é um pressuposto inegável, a opção política de legitimação exclusiva para as ações de improbidade em favor do Ministério Público é corolário deveras coerente com esse cenário. De outra banda, mesmo aqueles que queiram negar que a mudança ocorreu, fiando-se no caráter cível da improbidade, o resultado é o mesmo, a meu ver,
O parágrafo 1º do artigo 129 da Constituição reenvia ao Poder Legislativo a conformação da legitimidade ativa de causa de ações civis. Não me parece também, por esse motivo, que o modelo questionado ofenda o artigo 23, inciso 1º, e o artigo 37 da Constituição. A tutela da probidade administrativa, dever constitucional dos Estados, não é exercida apenas por meio de ações de improbidade. Talvez o afã persecutório que tomou conta de alguns setores da República tenha obscurecido a miríade de instrumentos à disposição da União, dos Estados e dos municípios para proteger o erário, além da mera repressão de agentes públicos com base na Lei de Improbidade Administrativa. A par dos instrumentos de controle interno e externo, ações de ressarcimento e ações civis públicas podem ser manejadas pelos entes públicos. E mais, com o advento da Lei 14.230, de 2021, os atos culposos que lesionam o erário, não mais acessíveis pela via da ação de improbidade, forçosamente recaíram no âmbito das ações de ressarcimento, é dizer, alarga o campo para a atuação dos entes públicos. Essa foi, inclusive, a compreensão do próprio legislador, conforme se verifica do resgate dos debates na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, um levantamento feito por Rodrigo Mudorovich e Guilherme Pupi, Lei de Improbidade Administrativa comentada. Disse, então, no ponto, a mudança já se fazia presente desde o anteprojeto gestado por comissão de juristas, merecendo justificativa pelo deputado federal Roberto de Lucena nos seguintes termos. Entendeu-se por bem manter a legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura das ações de improbidade administrativa. Isso se deu por consideração à natureza do provimento requerido no seio de ações desta natureza. Não é razoável manter-se questões de Estado ao alvedrio das alterações políticas e nem tratar questões de ato de improbidade como se administrativas fossem. Há um viés político-institucional que deve ser observado, o que torna salutar e necessária a legitimação exclusiva. Obviamente, as ações de ressarcimento são de titularidade do ente público lesado, e mesmo com a titularidade exclusiva, julgamento conjunto das ADIs 7042 e 7043. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Vota o ministro Gilmar Mendes. Disse, o tema mereceria atenção destacada por parte do relator, deputado federal Carlos Zaratini, que, diante de emendas parlamentares pretendendo restabelecer a legitimidade concorrente, reforçou a conveniência de que o viés sancionador de que se reveste a improbidade administrativa se cingisse a uma atuação ministerial, mais infensa a desvirtuamentos políticos. E aí vem. As emendas números 2 e 3 dos deputados Tadeu Alencar e outros, e Fábio Tradi e outros, objetivam a reintrodução no projeto de lei da legitimidade ativa da advocacia pública para a proposição de ações de improbidade. Com o devido acatamento à manifestação exarada, o regime das sanções previstas na lei de improbidade encerram restrições a direitos fundamentais de cidadania, como a suspensão de direitos políticos dos agentes considerados ímprobos. Por esta razão, na mesma linha adotada no sistema penal, é imprescindível que a atuação seja feita por meio de órgão legitimado e isento. Ademais, a suspensão de direitos políticos impacta diretamente as disputas eleitorais, razão pela qual a manutenção da exclusividade da titularidade ativa no Ministério Público, de modo a impedir a intervenção de agentes políticos no manejo das ações de improbidade. Fica muito claro, presidente, que aqui a própria Câmara dos Deputados se louvou nesse critério de conferir ao Ministério Público o monopólio da ação de improbidade, para evitar exatamente essa politização e essa politicidade dessa temática, a despeito
de nós já termos visto aqui, a partir das considerações que fizemos, que sequer isso blinda o sistema dos exageros que nós todos já apontamos, seja na esfera da ação de improbidade, seja na própria esfera criminal, como são conhecidos os casos. Eu estava, ainda há pouco, rememorando aquela ação de improbidade. E há uma resposta aqui, agora, né, nessa lei, dizendo que a ação de improbidade não deve ser destinada para contestar as políticas públicas ou questionar políticas públicas. E eu lembrava, então, daquele episódio do PROE. Até hoje, esta ação é de 18 de dezembro de 95, em que se pedia a perda dos direitos políticos daqueles responsáveis pelo Conselho Monetário Nacional, à época, Pedro Malan, Pedro Parente e Serra. Essa petição é assinada pelos seguintes procuradores: Oswaldo José Barbosa, José Leoviogildo Oliveira Moraes, Wellington Cabral Saraiva, Humberto Jacques de Medeiros, Antônio Carlos Albino Bigonha e Franklin Rodrigues da Costa. E foi provida esta ação para mandar que essas pessoas, que fizeram talvez uma das políticas mais exitosas em termos de salvação financeira dos bancos, e evitou-se uma quebradeira geral, devolvesse tudo que... E o juiz, inclusive, pontuou, numa das sentenças, que estava adotando o princípio da proporcionalidade, porque não estava determinando a perda dos direitos políticos, procurador Paulo, mas estava determinando apenas a devolução daquilo que fora gasto no âmbito do PROER. Veja, esta é uma ação do Ministério Público Federal, numa matéria clara de política pública. Eu já brinquei, presidente, que se confiasse a juízes e promotores, essa é uma expressão que acho que o Roberto Campos repete, não sei se é de Hayek, a gestão do deserto de Saara, em pouco tempo lá poderia estar faltando areia. Aqui é um caso notório. Um caso notório. Será que eles saberiam fazer isso? Então, tomam uma decisão. Ou são capazes de fazer essa coisa como da carne fraca. Coisa desastrosa como essa. Mas, veja, ainda assim o Congresso opta por uma cautela para evitar o espraiamento das ações, considerando aspectos que já foram ventilados agora, por último, na fala do ministro Toffoli. Entende-se que o Ministério Público tomará ou deverá tomar todas as cautelas nesse sentido. E foi essa a opção, vamos chamar assim, minimalista do legislador. Como se vê, o legislador expressamente cotejou os diversos modelos disponíveis e justificou, de forma robusta, a opção pelo monopólio do Ministério Público também das ações de improbidade, como decorrência lógica de sua natureza pessoal e sancionatória. Vale ressaltar, neste ponto, que essa escolha do legislador também considerou as capacidades institucionais dos agentes envolvidos. Ponderou-se que o Ministério Público é o ente mais adequado e imparcial para conduzir a grave ação de improbidade administrativa, enquanto os entes públicos prejudicados muitas vezes têm a atuação condicionada pelas próprias mudanças na estrutura de poder, renovada a cada 4 anos. Pretendeu o legislador combater o notório problema
das ações de improbidade manejadas por entes públicos após as eleições como elemento de perseguição a adversários políticos que antes ocupavam o cargo de chefia. Essa nuance foi expressamente abordada na já mencionada manifestação do deputado federal Carlos Zaratini. E falemos às claras, essa opção era facultada, sim, a meu ver, ao Congresso Nacional. A par desse aspecto, até mesmo pela falta de elementos empíricos, é inviável afirmar que a mera legitimação concorrente para propor ações de improbidade seja providência legislativa que incremente o controle dos atos de agentes públicos e particulares responsáveis pelo erário. O lugar comum do quanto mais, melhor, o ministro André esses dias trouxe essa abordagem com base em um autor americano, ainda que embrulhada em institucionalismo estilizado, a meu ver, não convence. Só me permite, ministro Gilmar, o que eu não disse quanto mais melhor. Eu enfatizei a questão... Quem está dizendo sou eu. Não, só do monopólio. Foi uma questão... Ministro André Mendonça. Não uma abrangência restrita e sem limites. Só esse ajuste, pelo menos na minha fala. Em verdade, e aqui adentro o campo da legitimidade para a celebração de acordos de não persecução civil, artigo 17b da lei, decorrendo da legitimidade para ajuizar a ação de improbidade, a experiência institucional recente demonstrou que a pluralidade de agentes responsáveis pela solução consensual no âmbito do direito sancionador consiste em entrave ao enfrentamento eficaz de ilícitos administrativos e penais, como nós discutimos, inclusive, nas sessões anteriores. Conforme fiz ver no julgamento do MS 35435 de minha relatoria, examinado na segunda turma, no ordenamento jurídico vigente, há pelo menos 4 gêneros de acordo de leniência que podem ser celebrados por pessoas físicas ou jurídicas para atenuação de responsabilidade administrativa ou judicial de atos econômicos, quais sejam o acordo de leniência antitrust, que encontra previsão na Lei 12.529, a Lei do CAD, o acordo de leniência anticorrupção, fundamentado na Lei 12.843, Lei Anticorrupção, o chamado acordo de leniência do MP, que não possui previsão legal expressa, mas surge de interpretação sistemática das funções constitucionais do Ministério Público, e ainda o acordo de leniência do Sistema Financeiro Nacional, que é disposto pela Lei 13.506. Além desse, seria possível ainda apontar como uma quinta modalidade de acordo de leniência o chamado acordo de não persecução civil, que foi recentemente introduzido pela Lei 13.964, o chamado pacote anticrime. Embora esses acordos possam eventualmente abranger, dizia eu nesse mandado de segurança, fatos suscetíveis de repressão na esfera criminal, os acordos de leniência não se confundem com as modalidades de consenso disponíveis na esfera penal, com a figura do chamado acordo de colaboração premiada, disciplinado na Lei 12.850. Os recentes desdobramentos da chamada Operação Lava Jato, dizia eu, evidenciaram as sobreposições e interfaces entre os múltiplos regimes de responsabilização administrativa e civil que incidiriam sobre as pessoas físicas e jurídicas investigadas. Diversos estudos recentes têm debatido se e como a coexistência de regimes de leniência no direito brasileiro pode atingir um nível ótimo de incentivo à colaboração dos agentes econômicos, de modo a aprimorar o combate à corrupção. Em trabalho que buscou identificar a estrutura de incentivos para a colaboração de investigação antitruste e anticorrupção no Brasil, Paulo Burnier da Silva e Vitor Oliveira Fernandes destacam que a coexistência de múltiplos regimes de leniência inevitavelmente requer um esforço normativo de alinhamento dos incentivos premiais dos sistemas, de criação de mecanismos de cooperação entre as agências responsáveis pelo enforcement das legislações.
Os dois autores destacam que no ordenamento pátrio há profundas assimetrias na definição dos requisitos para a celebração dos acordos em cada uma das esferas administrativas. Também identificam que há fortes assimetrias no regime de sanções premiais, já que os acordos podem gerar imunidades totais ou parciais dentro de uma mesma esfera de responsabilização civil ou administrativa, e podem ou não gerar benefícios na esfera penal. Esse esforço de alinhamento de incentivos de cooperação institucional faz-se ainda mais necessário quando os regimes de punição apresentam sobreposições, isto é, quando as legislações aplicáveis podem incidir sobre um mesmo plexo de atos dos agentes econômicos. Como reconhecem Reinaldo Diogo Luz e Giancarlo Spagnolo, dois renomados autores que investigam essa temática, deve-se ter em mente que o envolvimento de múltiplas autoridades em casos de leniência dificulta a efetividade dos mecanismos vigentes. Ao contrário do que se poderia intuir, a necessidade de cooperação e coordenação entre as instituições envolvidas no chamado microsistema anticorrupção não é apenas uma medida de garantia da segurança jurídica que opera a favor das empresas que negociam com o Estado. Ao contrário, trata-se de verdadeira condição de efetividade dos instrumentos de leniência. E eu cito, então, um trabalho de Amanda Ataíde, ilustre professora da Universidade de Brasília. E prossigo dizendo o seguinte: na nossa história recente, são bastante escassas as experiências institucionais em que empresas investigadas buscaram simultaneamente diversas autoridades administrativas para colaboração. Uma das raras situações em que isso se verificou foi justamente nas investigações de prática de corrupção no âmbito da construção da usina termoelétrica Angra 3, que estão relacionados aos mandados de segurança ora em exame. Contudo, mesmo nesse caso, embora as empresas investigadas tenham formalizado acordos autônomos com o CAD, com a CGU, a AGU e o MPF, apenas uma delas, a Andrade Gutierrez, logrou assumir o compromisso de colaboração perante todos esses órgãos. Além da Andrade Gutierrez, no Brasil, apenas as empresas SBM Offshore e o Grupo de Comunicação Interpública, que engloba as agências Mullenlove Brasil e FCB Brasil, lograram celebrar acordos de leniência com todas as instituições envolvidas na apuração dos ilícitos da Operação Lava Jato. É justamente em razão desses desafios práticos e institucionais à assinatura de uma pluralidade de acordos de leniência que importantes vozes na doutrina chegam a debater a conveniência de se instituir um regime de balcão único para a negociação de colaborações em âmbito administrativo. Nesse sentido, o professor Alexandre Cordeiro Macedo e Raquel Mazzuco chegam a defender que a existência de um único balcão com competência para negociar e celebrar acordos de leniência poderia ser execuível se primeiramente ocorresse uma alteração legislativa que unificasse a regulamentação sobre leniência no Brasil e conferisse uma dinâmica de cooperação entre as autoridades que reduzisse tempo e custo da investigação. Foi exatamente, presidente, nesse cenário, ou esse cenário, que levou o eminente ministro Dias Toffoli a capitanear a celebração de importante acordo de cooperação técnica entre a Controladoria Geral da União, CGU, a Advocacia Geral da União, AGU, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Tribunal de Contas, para combate à corrupção, especialmente em relação aos acordos de leniência da Lei 12.846. Assim, é contrafactual, e a meu ver incorreta, a premissa de que a multiplicidade de agentes públicos legitimados para ajuizar ações e transigir sobre essas pretensões conduz ao fortalecimento do enfrentamento de ilícitos perpetrados contra a administração pública. Tampouco há evidências de que o Ministério Público, de alguma forma, seja incapaz de lidar com qualidade e celeridade com as representações e denúncias de atos de improbidade, muito menos que essa instituição seja omissa ou leniente no que concerne a essas assertivas.
Nada obstante, entendo prudente, para evitar compreensões assodadas dos fundamentos descortinados nestes votos, reafirmar que a via da ação de ressarcimento ao erário continua aberta aos entes públicos, por força do artigo 23, inciso 1º, do artigo 129, parágrafo 1º, e do artigo 37, caput da Constituição. Afinal, a nova redação da Lei de Improbidade não apagou a distinção entre tutela sancionatória e tutela ressarcitória. Ao contrário, tão apenas a reforçou, mas a distinção não é nova, como se sabe. No âmbito doutrinário, o saudoso ministro Teori Zavascki edificou com proficiência a distinção entre a tutela sancionatória da ação de improbidade e a tutela ressarcitória. A ação de improbidade tem, como se disse, caráter eminentemente repressivo, dizia Teori. Ela não se presta a prevenir a lesão ao direito, mas se destina, sim, a aplicar sanções, o que tem por pressuposto necessário a anterior ocorrência do ilícito. Cumpre enfatizar que o termo sanção aqui é utilizado em seu sentido lato, para significar a generalidade das consequências jurídicas decorrentes do descumprimento da norma. Considerar essa circunstância é importante para a adequada compreensão, prosseguia a Teori, e interpretação da lei de improbidade, na qual, conforme se verá, há previsão de sanções diversas, com naturezas distintas, regidas por princípios diferentes. Por outro lado, há sanções com natureza eminentemente punitiva. Ao contrário das sanções civis, sua função não é a de recompor o patrimônio material ou moral lesado, nem a de desfazer os atos contrários ao direito, recomposição do patrimônio jurídico, e sim a de punir o infrator, aplicando-lhe um castigo. Realça-se nelas o elemento aflitivo, do qual decorre, entre outras consequências, a força pedagógica e intimidadora de inibir a reiteração da conduta ilícita, seja pelo apenado, seja por outros membros da sociedade. Tais sanções, aqui num sentido estrito, compõem o jus puniendi do Estado, dizia Teori, cuja face mais evidente é a da repressão de ilícitos penais, mas que se manifesta também em ilícitos administrativos e disciplinares. Relativamente a elas, o regime jurídico é completamente diferente do previsto para as sanções civis. Sujeitam-se, entre outros, aos princípios da legalidade, da tipicidade, da individualização da pena, da presunção de inocência, o que traz significativos reflexos no plano do processo. Essa compreensão foi acolhida pelo legislador na reforma controvertida nestes autos e serviu como base para esta Corte na análise dos temas 666 e 897 da sistemática da repercussão geral, que estabeleceram clara cisão entre as ações de improbidade e as ações civis de ressarcimento. No julgamento do tema 666, houve divergência quanto ao alcance do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Parte do colegiado relutou em emprestar qualquer tipo de imprescritibilidade às ações Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 7042 e 7043. O STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. De atos de improbidade e ilícitos penais e o tratamento conferido às pretensões reparatórias em geral. Prevaleceu, porém, o entendimento mais restrito, no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. O tribunal decotou qualquer conclusão em relação aos atos de improbidade, mas já estavam lançadas as bases para a diferenciação das tutelas ressarcitória e sancionatória. A Corte tinha encontro marcado com o tema materializado na análise do tema 897 da repercussão geral. Nesse julgamento, foram retomadas as balizas do debate travado no tema 666, agora com a consolidação da tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. A cisão, antes verificada entre as tutelas reparatórias em geral da Fazenda Pública e aquelas decorrentes de atos de improbidade, foi estendida a distinção dentro da própria ação de improbidade administrativa, de modo que as sanções pessoais
previstas na Lei 8429 prescrevem, enquanto a pretensão de ressarcimento é autônoma e imprescritível. É dizer, consoante a jurisprudência do Supremo, a pretensão sancionatória veiculada pela ação de improbidade é distinta da tutela ressarcitória, que pode ser pleiteada de forma autônoma, especialmente quando prescrita a pretensão de aplicação das penalidades. E, diante da cisão entre as tutelas sancionatória e ressarcitória, a atribuição daquela ao Ministério Público de forma privativa não pode impedir que os entes públicos legitimados busquem a reparação de danos ao seu patrimônio, mistério que lhes cabe por extração direta da Constituição, artigo 23, inciso 1º, artigo 129, parágrafo 1º e artigo 37, caput, e de outros diplomas legais, como a Lei 7347 de 85. Assim, a meu ver, é imperioso conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 17, caput, da Lei 8429 de 92, na redação conferida pela Lei 14.230, para estabelecer que a legitimidade privativa do Ministério Público para ajuizamento de ações de improbidade administrativa não afasta a legitimidade de entes públicos deflagrarem ações civis de ressarcimento ao erário. Acho que essa foi a posição também subscrita pelo ministro Cássio Nunes e pelo ministro Dias Toffoli e também pelo ministro, não, desculpe, o ministro Lewandowski, que acompanhou a posição do ministro Alexandre nesse ponto. Sim. Então, essa é a minha posição, presidente, em relação a esse primeiro... Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 7042 e 7043. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. A propósito dessa temática já bastante discutida do parágrafo 20 do artigo 17, sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo. E digo o seguinte: de toda forma, o que se tem aqui é contexto que recomenda cautela e prudência desta Corte, sem voluntarismo e palavras de efeito, com a devida consideração dos argumentos esgrimidos no âmbito das casas legislativas e deste processo de controle de constitucionalidade. Sobre o dispositivo em tela, inicio afirmando que, de modo bem diverso do que alegam os autores, a Lei de Improbidade Administrativa é lei nacional, regulamentando em todo o território brasileiro, por força do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, a atuação estatal uniforme no enfrentamento de atos de improbidade administrativa. Nesse sentido, o dispositivo não tem o condão de ingerir-se nas atribuições, com as vênias devidas, das procuradorias estaduais, mas sim de estabelecer regra processual que se harmoniza com o novo regramento da ação de improbidade. Com efeito, o legislador ordinário pretendeu, com a reforma legislativa, incorporar à estrutura processual da improbidade garantias e instrumentos que permitam a ampla defesa do réu em condições de ampla institucionalidade. Nessa linha, a título de exemplo, ao regulamentar no artigo 21, parágrafo 1º, a aplicação das sanções, o legislador preconizou que os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Buscou-se a efetiva individualização da pena em observância também ao princípio da proporcionalidade. Dentro desse contexto, a posição dos órgãos internos de assessoria assumiu outro patamar. Esse caminho já vinha sendo trilhado pelo STJ, sob a segura liderança do saudoso ministro Teori Zavascki, que apontava a necessidade de correção de rumos na temática da improbidade. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado de
referência. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta, de ter agido segundo aquelas manifestações ou de não ter promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado. Ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Numa das sessões anteriores, nós já até discutimos essa questão da responsabilidade de quem eventualmente prolatou o próprio parecer. Mas dizia a Teori, além disso, nesse precedente que é o RESP 827-445. Nesses casos, não tendo havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita à sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade. Portanto, já fazia aqui no STJ essa diferença. Além de necessariamente serem enfrentadas pela sentença, revelando-se essenciais no ato de enquadramento da conduta e no dimensionamento da sanção, os pareceres que respaldam a atuação dos gestores públicos vinculam a própria atuação da Procuradoria. É dizer, se a posição institucional da assessoria jurídica conduziu o agente público a determinada decisão, pela qual posteriormente é responsabilizado, surge necessário que essa posição seja defendida a despeito de eventuais modificações na chefia da instituição ou mesmo nos cargos eletivos do ente federativo. É claro, já foi discutido aqui, inclusive considerado pelo ministro Alexandre, que muitas vezes o ilícito não está no ato em si autorizado pelo parecer, mas em outras práticas de um complexo procedimento administrativo. Claro, se houver avanças ilícitas para pagamento ou para desvio no que diz respeito a um processo licitatório, isso não terá sido autorizado pelo parecer. E o ministro Teori deixava isso muito claro nesse precedente que, salvo engano, o presidente Fux, Vossa Excelência, era até o relator desse 827-445. Essa nuance do tema, digo eu, então, revela que a defesa judicial do gestor público pela advocacia pública, longe de vulnerar princípios constitucionais, deles extrai diretamente sua validade. Isso porque a representação de servidores públicos e agentes políticos em juízo pela respectiva Procuradoria guarda íntima relação com a proteção da própria instituição e do cargo público em jogo. Diversos outros mecanismos cumprem esse papel no ordenamento jurídico, como a prerrogativa de foro de determinados agentes políticos. Sobre o tema, cito obra de minha autoria, juntamente com o professor Paulo Gustavo Gonet, e transcrevia, então, um trecho em que eu dizia: não parece ser outro o ethos da prerrogativa de foro entre nós, conforme se extrai da lição de Vitor Nunes Leal, ao observar que a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é realmente instituída não no interesse da pessoa do ocupante do cargo, mas no interesse público do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com alto grau de independência, que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. Essa era a reclamação primeira, 473, da relatoria de Vitor Nunes Leal. Por isso, presidente, já caminhando para o final, digo o seguinte: cumpre função semelhante à teoria da dupla garantia na responsabilização civil dos agentes públicos, recentemente reafirmada por este tribunal, sob a sistemática da repercussão geral, quando assentada a tese segundo a qual, a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa, como já observado agora pela ministra Carmen Lúcia. Essas garantias atreladas ao cargo público têm a finalidade de assegurar o livre e desimpedido exercício das funções estatais. E a experiência institucional brasileira, sobre a qual já dissertei... STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Judicial da advocacia pública para o pleno exercício dos deveres impostos aos agentes públicos. Nesse contexto, a inovação do parágrafo 20 do artigo 17 da Lei 8429 não consiste, a meu ver, em rompante de pessoalidade do legislador. Pelo contrário, resulta de consolidação e aprimoramento de práticas e regras que nortearam o tema no âmbito administrativo, a exemplo da Resolução 13 de 2018 do Senado Federal e da Portaria AGU 428 de 2019. Entendo prudente, porém, tendo em vista a natureza e extensão do fundamento constitucional da defesa de agentes pela advocacia pública, esclarecer o alcance do dispositivo, de modo a rechaçar interpretações que conduzam à situação de inconstitucionalidade. Refiro-me especificamente ao seguinte trecho do parágrafo 20 do artigo 17 da Lei de Improbidade, que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público. A redação do preceito pode embasar a compreensão de que, exemplificativamente, um ato adotado por gestor público sem um prévio parecer atestando a legalidade prévia seria o suficiente para impedir a defesa do gestor pela advocacia pública. Parece que essa questão está resolvida pelo debate que fizemos. E, muitas vezes, sabemos o ato do gestor não foi, muitas vezes, precedido de parecer do órgão jurídico. Dentre outros motivos, porque parece desconhecer que, na praxe administrativa, são raríssimos os casos de parecer obrigatório e que funcionam como verdadeiros atestados de legalidade, como é aquele proferido ao final da fase interna dos processos licitatórios. Ademais, o trecho apontado evoca outra dificuldade. A existência de parecer prévio atestando a legalidade jamais seria suficiente para, de pronto, se chegar a qualquer juízo prévio quanto à necessidade de patrocínio judicial por parte da advocacia do ente público. Efetivamente, então, apenas para aquele parecer que circunstanciadamente apreciasse as questões jurídicas e factuais que posteriormente fundamentam o ajuizamento da ação de improbidade, teria o condão de fazê-lo. Assim, a depender da interpretação adotada, o dispositivo pode restringir exageradamente o campo de atuação da advocacia pública, como se viu, na defesa dos atos administrativos, ou de política pública praticados por gestores. É necessário que a advocacia pública, ainda quando não haja parecer jurídico nos autos, possa entender pertinente a defesa do gestor por razões de cada órgão, em sua esfera de competência e realidade institucional, está mais habilitado a perquirir. Essa compreensão, para além de permitir a efetiva proteção de gestores públicos em virtude de atos praticados no exercício de suas funções, converge com o plexo de competências atribuído pelo artigo 132 da Constituição às procuradorias estaduais. É que na atividade de representação judicial, e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, está inserida justamente a análise dos interesses institucionais em jogo na responsabilização dos agentes detentores de cargos públicos ou mandato. Por isso, estou aderindo à proposta formulada pelo eminente ministro Dias Toffoli, de modo a conferir a interpretação conforme a Constituição Federal ao dispositivo impugnado, para fixar que a advocacia pública pode defender o gestor em processos judiciais relativos a ato praticado no exercício da função pública, mesmo quando não elaborado parecer atestando a legalidade prévia do ato administrativo. E por isso, presidente, então eu estou chegando à seguinte conclusão. Julgo procedentes, em parte, os pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade 7.042 e 7.043, para conferir interpretação conforme
à Constituição Federal, ao artigo 17, caput da Lei 8429, 92, na redação conferida pela Lei 14.230, 2021, para estabelecer que a legitimidade privativa do Ministério Público para o ajuizamento de ações de improbidade não afasta a legitimidade de entes públicos deflagrarem ações civis de ressarcimento ao erário. E conferir interpretação conforme a Constituição Federal, ao parágrafo 20 do artigo 17 da Lei 8429, na redação conferida pela Lei 14.230, para estabelecer que a administração pública também fica autorizada a representar judicialmente o agente público que responde por ação de improbidade em razão de atos praticados no exercício de suas atribuições, inclusive na hipótese de ação de ressarcimento ao erário proposta pelo ente público, com a designação de procurador ad hoc, especificamente para essa finalidade. Acredito, presidente, que, como disse no início, este é mais um capítulo desse intenso debate que nós temos feito nesse campo, tanto do combate à corrupção, como, eventualmente, do combate aos abusos que se perpetram em nome do combate à corrupção. E que o legislador, nesse caso, fez uma opção, seguindo, de alguma forma, até, em parte, a jurisprudência que já se delineava no STJ, já no tempo em que Vossa Excelência lá integrava aquela corte, excluindo os fatos puramente culposos da responsabilização em sede de ação de improbidade. Como eu já tive a oportunidade de ressaltar, os abusos que aqui foram eventualmente enunciados como possíveis, até com a multiplicidade de ações e de autores na ação de improbidade, eles não são completamente elididos pelo monopólio do Ministério Público. Nós sabemos que não, e os fatos estão aí. Mas, de qualquer forma, foi uma opção do legislador, tendo em vista considerar que aqui estava diante de uma ação com substancial, nítido propósito sancionatório, como acontece na ação de caráter penal. É com voto. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Então, cabe a mim agora o último voto. Ministro Luiz Fux. Eu só queria fazer um registro histórico. O professor Zé Carlos Barbosa Moreira, nos temas de direito processual, num dos temas, ele escreve que, num congresso em Teherã, imagina o Congresso de Processo Civil em Teherã, imagina esse congresso hoje, né? O Congresso de Processo Civil em Teherã chegou-se à conclusão de que o melhor sujeito processual, como intermediário entre o cidadão e o Estado, era o Ministério Público para promover ações transindividuais. E ali fixou-se essa legitimácia de causa. Mas isso não alterou o conceito de legitimidade ordinária que pertence àquele titular do direito. Então, todo aquele que é o titular do direito tem legitimação ordinária. Sem prejuízo, há hipótese de legitimação extraordinária, que é aquele que litiga em nome próprio um direito alheio, que é o caso do Ministério Público, que promove ação de probidade. Então, esses dois conceitos, eles se encaixam perfeitamente no caso em tela, quando se elabora um consenso, praticamente, sobre essa legitimidade ativa concorrente e disjuntiva do Ministério Público e das pessoas jurídicas interessadas. Forçosamente, proposta ação, como destacou o ministro Ricardo Lewandowski, proposta ação pelo legitimado ordinário ou extraordinário previsto em lei, as consequências da propositura da ação e do combate de eventuais irritualidades e utilização do processo para fins ilícitos caberá ao juiz, porque a lei traz uma regra de que o juiz pode julgar extinto o processo se verificar que as partes estão utilizando da via judicial para fins ilícitos ou fins não delimitados pela lei. E, por outro lado, eu não sei, uns falam em autorização, outros falam de não obrigatoriedade, mas eu acho que isso chega-se à mesma conclusão, quer dizer, a defesa do ato, ela
pode ser promovida pela advocacia pública, se assim... Em pauta, STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Capitaneando também uma parte da corrente, assenta que eles podem ser autorizados a defender. Então, eu pergunto ao relator se essas premissas estão corretas para nós proclamarmos o resultado e eu também declarar o meu voto de aderência a essas conclusões. Em primeiro lugar, Vossa Excelência declara uma inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, que corresponde à interpretação conforme a uma declaração de inconstitucionalidade parcial, que estabelece a existência de legitimidade concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil. Isso está encartado dentro do poder de agir. Então, e também, pelo que entendi, da maioria, a maioria entende que não há obrigatoriedade de defesa, havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da advocacia pública autorizarem a realização dessa representação judicial por parte da assessoria jurídica, que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador nos termos da lei específica. Com esses fundamentos, evidentemente que Vossa Excelência declara a inconstitucionalidade do artigo 3º, que é aquele que propõe que o Ministério Público seja instado a se pronunciar se persiste ou não na propositura da ação e, em consequência, fica declarada a constitucionalidade do parágrafo 14 do artigo 17 da lei, incluído pela novel legislação, e do artigo 4º, inciso 10º da lei 14.230, que revogava tudo aquilo que nós consideramos legítimo. Exato. Então, esse é o resultado. Então, eu proclamo o resultado. A Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente, nos termos do voto do relator, que aqui basta fazer a emissão, vencidos em parte os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli. E Gilmar Mendes, nos termos dos seus votos. E, com isso, eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental e depois nós vamos iniciar o outro processo que é da relatoria de Vossa Excelência e que há algumas sustentações orais que nós devemos ouvir ainda hoje. Suspendo os trabalhos pelo tempo regimental.